Grosso, mano? Tipo, um ponto turístico famoso. Tem alguma coisa assim legal? Nunca ouvi falar muito de lá, não. É bastante verde, né, mano? Tem cachoeira e tal. Cara, lugar, quando eu vou viajar pra algum lugar, tem que ter pelo menos uma cachoeira, cara. Eu amo viajar pra lugar que tem praia. Tem que ter uma praia, uma cachoeira, que foi muito bom. Cachoeira, pô, muito bom, cara, que tu sai revigorado. Parece que lava sua alma. Salve, cara, bom dia, mano. Inclusive, onde eu moro na Costa Verde, cara, pô, é muita paz. Lá tem muita cachoeira, praia. E a cachoeira de lá, cara, tem uma vista, cara, é uma das melhores cachoeiras que eu já fui. Tem uma vista assim pra cidade toda, aí tu vê ali o pôr do sol, tu vê o horizonte todo, tu vê o mar lá no fundo. Pô, é muito lindo. Inclusive, na época das Olimpíadas de 2016, um fato interessante disso. Foi 2016, né? A Olimpíada ou foi 2018? Não lembro, acho que foi 16. Enfim, 2016. Uma japonesa, ela sonhou com arcos olímpicos, aqueles arcos olímpicos que ela queria fazer um projeto colocando arcos olímpicos em cada lugar do mundo, no mundo inteiro. E um dos lugares escolhidos, cara, foi nessa cachoeira da minha cidade. Tipo, é uma cidade bem interior, muito interior. Pra ter noção, quem mora no Rio de Janeiro muitas vezes nem conhece esse lugar. E ela sonhou com aquela cachoeira e fez daquela cachoeira um ponto turístico. Ela colocou um arco gigantesco assim, transparente na cachoeira, que quando o sol bate lá reflete tudo. Nossa, é muito lindo, cara, muito foda. Depois vou procurar foto, cara, eu vou mandar aqui, que realmente é muito foda. Só um momento que entrou na abertura, cara. Olha isso. Só manipulou o topinho e tá indo buscar a região que a gente mencionou, hein? Vai chegar agora no gap de 15 minutos. Cara, eu acredito que o preço, eu estava com esse viés que o preço ia liquidar esse topo anterior de Ásia. Não é o topo de ontem, é o topo de anteontem, que ele não liquidou. Olha só, tem três toques aqui, então é possível que ele tenha uma reação. Eu queria me posicionar numa venda, mas a venda é meio arriscada, cara. Então eu vou aguardar ele tocar mais extremo nesse gap. E quando o preço virar, a gente pode pegar uma comprinha aqui. Porque eu ainda, cara, eu ainda quero ver o preço liquidar lá em cima. O meu viés do Nasdaq ainda é esse. Vamos ver como o preço vai se comportar. Talvez ele busque aqui embaixo esse gap de 4 horas. Dependendo da força que entrar, a gente pode até buscar essa região aqui, ó. Resumindo, eu quero ver um pullback porque o preço está muito esticado e ele precisa chegar numa região mais bem precificada para continuar subindo. Só tá trabalhando aí. Ele chegou a tocar o gap de 15 aqui. Tocou, mas foi bem discreto, mano. Foi bem discreto isso. Tamo junto, Jackson. E aí, Lucas, bom dia, irmão. Por enquanto tem nada aqui, rapaziada. Tanto na compra quanto na venda. Teve aquele lance, né, que eu mencionei ontem na live, o Krael. Que na abertura não é legal a gente tá procurando entrada, mas aqui teria dado uma entrada bem na abertura, né? Mas olha como o mercado é volátil, cara. Ele voltou tudo de novo. Se nosso stop tivesse aqui, talvez poderia. Não pegou, mas talvez poderia ter pego o stop. Se a gente colocasse aqui, ó, na máxima. Então é bem arriscado fazer isso. É bom esperar o mercado ficar mais manso primeiro.
O mercado parece estar com dificuldade de trabalhar por cima. Ô Gabriel, essa mesa, ela é um mês para passar normal. Se você não passar aí o mês, você renova a assinatura. E só que eu gosto dela, cara. Eu pago um pouco mais caro. Eu pago US$ 89 na mesa de 50 mil. Mas eu pago US$ 89 porque não tem taxa de ativação. Então, querendo ou não, cara, acaba saindo mais barato. Porque só a taxa de ativação da Apex é esse preço, basicamente. Então, eu prefiro assim. Mas tem os planos também com a taxa de ativação. Essa aqui é a Top Step. E eu gosto dessa plataforma, cara, a Projeto X. Eu acho ela bem interessante. Porque simula bem o TradingView Premium. As funcionalidades do Premium é bem legal. Me deu alguns problemas algumas vezes, porque o servidor cai de vez em quando, devido ao alto número de pessoas usando, mas a Apex também cai às vezes, então faz parte. Vou estar buscando aqui. Vamos ver o 5 como que tá essa porrada no 5. Cara, dá pra operar no TradingView também, se eu não me engano. Não tenho certeza. Tenho certeza, mas eu só testei pela Top Step, pela Project X. Entrou bastante momento, um bearish agora. Testou 50% do gap de 15 minutos. Sim, cara, essa aí que eu tô recomendando no momento, mano. Vamos ver se vai inverter esse gapzinho de 15, hein? Ele invertendo o gap de 15 indica pra gente que ele tem que buscar aqui embaixo. A gente tem essa mini trendline aqui, olha. Tem dois toques nessa região. Vamos ver se ele vai segurar em 15 minutos ou se ele vai inverter o gap. Então fechou a vela, respeitou o 15. A gente fica de olho nessa região aqui, que se ele inverter esse gap a gente pode pegar uma compra. Vamos desenhar aqui, deixar já estipulado. Avenue Kill, $600. Vamos ver. Ó, respeitou o gap, não inverteu. Por enquanto. O 3 não deixou nenhum gap válido. O 2 também não. O 5 tá formando um gap aqui nessa região, mas não deixou um gap realmente válido. Deixou só um IFVG aqui atrás, ó. Então aqui pode ser um possível lugar pra gente colocar no break-even se entrar nesse 3. Vamos ver um, você vai inverter agora. Tá brigando bem nessa região, cara. Respeitou novamente esse gap. Mas ainda não violou o FVG de 15. Deixa eu ajustar aqui, porque a filha de uma hora que estava sendo formada aqui já foi descaracterizada. Olha só.
Eu tinha marcado esse espaço como uma FVG de 1 hora, só que ele foi totalmente descaracterizado já. Faltam 6 minutos para fechar essa vela de 15. Se ele inverter e fizer um reteste aqui, cabe uma vela. Ó, tá entrando mais força. Vamos ver o S&P como que ele tá. O S&P tá formando um SMT. Porque olha como o Nasdaq está lá no fundo já e o S&P não conseguiu chegar ainda. Tá atrasado o S&P. Faltam 5 minutos agora para fechamento da vela de 15. Legal. Por isso segue brigando bastante nessa região. Vou limpar isso aqui, cara. Só tá tentando inverter aqui agora, vamos ver. Só que agora tem esse gap gigantesco dos 5 minutos, olha. Esse gap mais FVG. Antes, quando a gente estava pensando na compra no 1 minuto, esse gap não existia ainda. Agora ele já está aqui. Então agora é uma situação mais delicada pra gente. Agora, para entrar aqui, tem que aguardar inverter esse gap. Olha só como segurou no gap. Respeitou. Tá vendo? Por isso que não é possível a gente prever exatamente o que o mercado vai fazer. A gente tem que reagir a ele. A cada minuto, cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada 15 minutos, a gente tem que mudar o tempo gráfico, tem que ver 1 hora como ele está de novo, porque a análise ela vai mudando. A gente vê uma pernadinha assim no minuto e fica, numa hora isso aí não é nada, no 4 horas isso aí não é nada, não, no 4 horas, numa hora é muita coisa também. Parece que não, mas realmente é muita coisa. Olha só, numa hora basicamente engolfou essa vela e descaracterizou totalmente o gap que tinha aqui. Então, sim, é alguma coisa válida isso. Respeitou 5, cara. Olha 30 segundos querendo inverter esse gap. Mas não, vou esperar 1 minuto. Não vou antecipar do 30 não. Faltam 3 minutos. Aqui, uma comprinha agora só depois que inverter esse gap. Se não inverter esse gap, eu não vou poder comprar. Olha como tá respeitando bastante esse gap aqui do 15, cara. Vai ser no detalhe, hein, se vai inverter ou não. Últimos 2 minutos. Ainda tá respeitando bastante essa região. Tá brigando muito aqui.
8,5. Tá nessa briga. Um gap de 15 aqui, um gap de 5 aqui. Ó, o preço voltou lá em cima agora. Olha, entrou força. Vai inverter o gap de 5. É que é muito caro pra fazer uma compra, tá, família? Muito caro. Esse stop ia ficar gigantesco se a gente entrasse direto no 5. Mas tem alvo lá pra cima. Aqui eu quero ver um pullback. Só um pullback que quero ver. Estudou o topo e reagiu. Trinta segundos deixou um submergir aqui. Vamos ver se ele inverte. Aqui eu desci por 30 segundos, porque ele já deixou um FVG nos 5 minutos e agora é só um reteste nos 5 minutos. Então o 30 segundos é só para refinar a operação. Porque no um não deixou nenhum gap. Mas no 5 tá numa região interessante. Então vai ser a confirmação da entrada esse aqui. Ó, atenção, não inverteu. Não conseguiu inverter aqui. Tô com esse gapzinho aqui de 1 minuto, olha. E respeitou. Tinha um gap aqui de 1 minuto, beleza. Tem um gap aqui, show. Respeitou de novo.
Vamos ver se ele vai inverter agora. Né? Só tocou nesse FVG, cara. Tá legal demais. Tá brigando aí, tá brigando. Vamos deixar o preço trabalhar. Tá trabalhando nesse gap de 1 e nesse gap de 30 segundos. Deu pra cima e inverteu pra baixo de novo, vai ser isso. Movimentação feia. Movimentação feia aqui, hein, rapaziada. Vamos ver se agora vai inverter esse gap de 15. Que foi descaracterizado já. Deixa eu até apagar aqui. A grande questão vai ser esse gap aqui de 15. Tá indo buscar aquela liquidez que a gente mencionou mais abaixo. E tem um gap realmente de 4 horas ali. Faltam 8 minutos para a vela de 4 horas fechar. E 8 minutos também para a vela de 15 minutos fechar. Cara, pega não deu nenhuma venda interessante aqui. Olha o tanto de pavio que deixou. Por 2 minutos, não teve nenhum gap sendo invertido. 1 minuto teve esse gap aqui, cara, mas estava muito confuso. Tinha região de 15 minutos ainda. Tava embolado. A gente quer um movimento clean. E faltou esse movimento clean pra gente. Vamos ver se o preço vai realmente inverter agora ou vai segurar novamente nesse gap. Será que ele vai inverter aqui de novo? Faltam 2 minutos para a vela de 5 fechar. Essa região de 15 está confluindo com um gap aqui de baixo, olha, de 1 minuto. Então, se esse gap de 1 minuto ele for invertido, cara,
cabe uma comprinha aqui, ó, nesse gap. Stop aqui embaixo, algo aqui em cima. Faz sentido. Vamos ver. Mas tem que inverter. Não inverteu. Vamos ver a próxima vela. Regiãozinha bem complicada essa aqui, hein? O preço tá brigando bastante em cima dela. Ó, entrando força. Se fechar assim eu compro. Comprei. Mão cheia, hein? A vela de 5 fechou acima do gap de 15 novamente. Vamos ver. Por eu ter entrado com a mão cheia aqui, se a gente for estopado hoje, eu não opero mais, beleza? Só acompanho o mercado com vocês, mas não clico mais. Então, faltam 3 minutos para a vela de 15 fechar. A gente quer ver a vela de 15 fechar nessa região. Ó, não quero ver força vendedora aqui não. Nessa altura do campeonato a gente não quer ver momento bearish. Ó, o preço tá brigando aí. Último de 2 minutos. A gente quer ver reagir. Senão vamos ficar desconfortável aqui, vai ficar feio. Tá ficando feio, rapaziada. Tem que reagir.
Último minuto agora. Tem que trabalhar dentro desse gap ou acima dele. Se fechar abaixo dele já começa a ficar complicado. Não pode fechar abaixo essa vela aí. Assim não, assim não. Nossa, vai ser no detalhe, hein? De novo, no detalhe. Fechou abaixo. Stop. Ai, rapaziada. Stop day, família.